A todos, a paz do Senhor em Jesus Cristo. Aqui você está no canal do pastor Marco Lopes. Agradeço a sua visita. Te peço também neste momento que você possa, se ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Se possível, comente. Se possível, também dê o like lá. Compartilhe o nosso canal para que o nosso canal cresça também e nós possamos ser abençoados e você também ser abençoado. Neste tema que nós estaremos falando é sobre aprender a formar um sermão ou a fazer um sermão, né? Nós somos pastores, quando começamos nós não tínhamos experiências, muitas pessoas não têm experiência, nós procuramos essa experiência em Deus, e Deus vai nos dando algum conhecimento para quando formos pregar a palavra do Senhor. E eu queria transmitir para você também, e que você aprenda alguma coisa como nós aprendemos. Para fazer ou para formular um sermão, eu sempre tive em mente, sempre procurei, a primeira coisa que eu faço quando tenho que explanar a palavra do Senhor, a primeira coisa que eu acho que nós devemos entender é buscar a Deus inspiração. Sem a inspiração de Deus, fica difícil. Podemos até fazer o sermão, formular o sermão, mas alguém vai receber esta mensagem e precisa, eu entendo isso. Queria que, se você quiser comentar também, estamos aqui dando esta experiência nossa. Se você quiser comentar, comente também o que você já aprendeu, se você acha que é interessante. Eu acho que é interessante, uma das principais, a primeira coisa que eu peço a Deus é inspiração para aquilo que eu vou falar diante da igreja do Senhor, a menina dos olhos de Deus. Então, eu peço inspiração, porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz, ela é penetrante, mais do que uma espada de dois gumes. Então, aquilo que Deus tem para aquelas pessoas, eu creio que há uma necessidade de ter uma inspiração de Deus. Segunda coisa que eu procuro a formular ou a fazer um sermão é, dentro daquela inspiração de Deus, colocar um tema no meu sermão. O assunto será falado. A igreja precisa saber qual que é o assunto que estaremos expondo à igreja ou a um grupo de pessoas que você vai falar. É importante que você tenha um tema para este sermão. Terceira coisa, o qual eu vejo que precisamos entender qual é o público, qual é o culto que será levado ou explanado esta palavra, o seu sermão. Qual é o público-alvo? Nós não vamos trazer um sermão para um culto de aniversário de 15 anos, um aniversário de um pastor, dentro de uma mensagem de funeral. Nós não vamos trazer dentro de um culto avivalístico, um culto que nós somos convidados para fazer um trabalho de avivamento, trazer estudos. Então, cada culto nós temos que saber qual que é a mensagem, qual que é o nosso público-alvo. Essa é a terceira visão, a terceira qualidade que nós precisamos entender dentro do sermão que vai ser formulado. Quarta posição que eu tenho comigo, que nós precisamos ter para formar um bom sermão. Buscar dentro do tema, dentro da inspiração que Deus nos deu, conhecimento, bagagem, assunto a ser explanado dentro daquilo que Deus nos deu, para que você domine o assunto,
para que você fique dentro daquele tema que Deus te deu. Então é muito importante nós buscarmos conhecimento, né? Buscarmos bagagem para que naquilo que nós vamos falar tenhamos conhecimento pleno do que estamos falando, porque senão nós nos perdemos diante daquilo que vamos falar, porque as pessoas querem entender aquilo que nós estamos falando. Às vezes nós temos pensamentos, temos conhecimentos, mas precisamos, né, buscar mais conhecimento para que as pessoas entendam bem aquilo que nós estamos falando naquele sermão. Normalmente, um sermão, uma mensagem, você vai ter mais ou menos 45 minutos para você poder desenvolver esta mensagem. Para que você não se perca nesta mensagem, todo sermão, no meu ver, para que as pessoas entendam aquilo que você quer falar e aquilo que Deus quer falar através da tua vida, você tem que ter um princípio, um início do seu sermão, onde as pessoas vão saber o assunto e você, com alguma conhecimento, você vai passar de início aquilo que você vai estar passando para as pessoas. Então você tem que ter o início, né, do seu sermão. Depois deste início, você vai ter um meio onde você vai explicar o assunto de forma simples para que as pessoas entendam o que você está falando. Às vezes, irmãos, dependendo do público, dependendo da igreja, não adianta você trazer filosofias, conhecimentos, palavras difíceis, grego, hebraico. Não, irmão. Traga palavras simples, palavras que as pessoas entendam, porque primeiro você buscou em Deus inspiração, você tem um tema, você buscou bagagem, você sabe qual é o seu público-alvo. Agora você vai iniciar a sua mensagem dentro daquilo que Deus te deu, você vai expor a sua mensagem, que é o meio do seu sermão, e depois também, para você concluir aquilo que você tem em pensamento, você vai dar o final do seu sermão, aonde você vai concluir o seu pensamento, aonde você vai terminar a sua mensagem, para que as pessoas entendam o começo, o meio e o fim, o início, o meio e o fim. Tudo que você falou, as pessoas possam entender e possam pensar e possam estar mastigando. Fala, puxa vida, que mensagem abençoada. Para que você traga esse conhecimento, para que você traga essa mensagem e as pessoas entendam do início, do meio e do fim. Para que não haja, irmãos, às vezes a pessoa começa a falar num assunto de Gênesis, depois já vai para o Apocalipse. Deus, Ele quer que nós entendamos, que falamos a palavra e que as pessoas também entendam. Então, nós temos que ter o início, o meio e o fim. São alguns, irmãos, dos princípios para podermos realizarmos um bom sermão. Nós, toda semana, eu quero trazer alguma coisa referente a essas dicas por algumas semanas. Estaremos ensinando, na medida do nosso possível, aqueles irmãos que ainda têm dificuldade de pregar a palavra. Eu queria que você deixasse o seu comentário, o que você acha desta palavra, o que você acha destas dicas. Se você puder compartilhar com um dos seus parentes, irmãos em Cristo Jesus, se te ajudou em alguma coisa, deixa o seu comentário, deixa o seu like, se inscreva no canal do pastor Marco Lopes, o seu conservo, e que o Senhor possa abençoar abundantemente a tua vida, que o Senhor possa prosperar o teu ministério e que você seja uma bênção
na presença do Senhor. Que não somente a sua vida seja enriquecida, mas também todos aqueles que estão em volta de você sejam uma bênção e que o nome do Senhor seja glorificado e exaltado sobre a minha e sobre a sua vida e que possamos ser abençoados. Que Deus abençoe a sua vida. Você está até agora aqui, eu te agradeço em nome de Jesus Cristo.